Olá, pessoal, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, né, a mais um episódio do nosso podcast, o Talk Pharma. Eu me chamo Elias, sou integrante do programa de educação tutorial, né, o PET Farmácia, e hoje nós estamos aqui para mais falar sobre, né, mais um tema importante dentro da farmácia, né, nosso podcast. O nome do nosso podcast, como dizendo mais uma vez, é Talk Pharma, o podcast do PET Farmácia. E eu sou Doísa Naftali, e juntos vamos conduzir essa conversa muito especial. Somos do curso de farmácia e somos orientados pela professora Fernanda Guilhom Simplício. Bom, gente, o tema de hoje ele é muito importante, né? Porque é um tema que é bastante visto, né, dentro do Sistema Único de Saúde, que a gente também vê durante a graduação. É a aromaterapia, né? Mais precisamente o tema aromaterapia na atualidade e seu papel na prática clínica presente e futura. É um assunto que vem ganhando muito espaço dentro da área da saúde, dentro da área farmacêutica, né? Tanto na prática profissional quanto nas pesquisas, e a gente vê muito falar sobre isso nas redes sociais. Então, fica com a gente, porque esse episódio pode ampliar sua visão sobre essa área da farmácia, que a gente vê um pouquinho sobre nas práticas integrativas do SUS. Então, antes de começarmos, gostaria de agradecer muito a presença do professor Alexandre Holanda, farmacêutico, egresso da casa, ele sendo mestre de Ciências Farmacêuticas pelo programa de mestrado da nossa faculdade, o PPG-CF, e é uma honra receber você aqui no nosso Talk Farm. Professor, muito obrigado, tá, por ter aceitado o nosso convite. A gente fica muito grato, porque, no caso, a gente conhecer, né, profissionais da área da farmácia e conseguir se comunicar, trazer o pessoal do mercado de trabalho, da pesquisa para perto da gente que é da graduação, né, isso é muito importante, porque a gente consegue conhecer melhor as áreas do mercado de trabalho, a gente consegue se inspirar melhor, né, nos profissionais e olhar um pouquinho para as áreas que estão aí disponíveis para a gente conseguir atuar. Então, para começar, né, para contextualizar um pouco sobre o nosso tema que a gente vai abordar hoje nesse podcast, eu queria que o senhor falasse um pouco, né, sobre sua trajetória profissional, como que surgiu essa sua relação, né, com o mundo dos óleos essenciais, da aromaterapia, que é tema hoje do nosso podcast. Muito bem. Eu atuo com as práticas integrativas desde 2013 na área da massoterapia, né? E, e nesse universo das práticas integrativas, a gente acaba conhecendo outras técnicas, né? Terapia floral, que é uma outra abordagem terapêutica que eu trabalho, e os óleos essenciais também, né? Há alguns anos atrás, essa temática aqui era muito assim, restrita até à compra de óleos essenciais. Então, nas terapias, como terapeuta, a gente coloca os óleos essenciais como um agregado na terapia, né, na massagem ou no ambiente que a gente está colocando nos difusores, e aí, nessa necessidade de implementar produtos naturais, aromas que não fossem sintéticos, mas que tivesse um apelo terapêutico, trazendo bem-estar, potencializando aquele momento de relaxamento dentro do atendimento, né? Então, esse foi o meu contato, e a partir daí me envolvi, me aprofundei dentro do campo da química, né, dos óleos essenciais, as abordagens e os cuidados que se deve ter com o uso dos óleos essenciais, e ao longo da minha especialização pude compartilhar com, com os graduandos de farmácia um pouco sobre esse universo dos óleos essenciais, para trazer essa abordagem das práticas integrativas e as possibilidades que o profissional farmacêutico pode atuar com grandes resultados. Então, hoje, como a aromaterapia está posicionada diante das outras terapias convencionais. Então, quais são os principais diferenciais que conseguimos obter com esse tipo de tratamento? A gente sabe que os óleos essenciais, eles são extraídos das plantas, né? Então, as abordagens dentro da fitoterapia, por exemplo, a gente faz um chá de infusão, né, uma decocção, e toma, e tem os efeitos terapêuticos daquela erva, né?
Os óleos essenciais, eles também têm o mesmo princípio da planta, a diferença é que é altamente concentrado. E o efeito dele, ele está baseado pelo sistema límbico, né? Através do olfato, né? Então, é um meio de ação muito mais rápido, né? E além também de você usar de forma tópica, né? Você pode pegar o óleo essencial, que não pode ser usado puro, você escolhe o óleo essencial para determinada finalidade terapêutica, você faz uma diluição no óleo carreador, no óleo vegetal ou no creme, e passa, ou então você coloca em um difusor, espalha no ambiente e vai trazer os benefícios daquele óleo essencial. Ah, legal, muito interessante. Professor, é uma dúvida que eu tenho assim dentro da prática clínica mesmo, né? É sempre uma área específica que a aromaterapia ela vai servir, ou no caso ela consegue se adaptar em todas as áreas de, de tratamento de saúde, tanto a parte mental, como, sei lá, uma oncológica, ou vários segmentos, ela sempre está. Isso. A aromaterapia, ela é muito aplicada para os aspectos psicoemocionais, que é a primeira abordagem terapêutica. Porém, existem abordagens clínicas, né? O Ministério da Saúde, junto com a Fiocruz, desenvolveu, na época da pandemia, por exemplo, um manual onde ele aplica os óleos essenciais, né, para cuidar das pessoas no sentido de que trabalhar o aspecto emocional e, ao mesmo tempo, a utilização dos óleos essenciais na parte de asepsia, porque foi comprovado que a volatilidade do óleo essencial, né, através da difusão, seja pelo um ultrassônico, né, um difusor ultrassônico, ou então pelo um difusor de aromaterapia, espalhando essas partículas no ambiente, ela teria atividade bactericida, fungicida e viricida, né? Então, alguns óleos essenciais, com os seus compostos que têm essa finalidade terapêutica, tiveram ótimos resultados. Aprova tanto que fizeram um documento, né, respaldando essa aplicação e divulgando para toda a sociedade brasileira. Isso é muito É, interessante mesmo, né? Porque, assim, só comentando assim, Deus, antes de perguntar, porque até nas pesquisas, né, quando a gente procura princípio ativo e tal, a gente sempre pensa que esse princípio ativo ele vai servir para um medicamento convencional, que a gente vai ingerir e tal, mas a gente nunca lembra dessas terapias convencionais, né? Se esse princípio ativo pode servir e tal. É meio que algo Isso. negligenciado, né? Isso, Pode por falar, Deus. exemplo, as pessoas, vou dar um exemplo bem prático também, as pessoas que têm fungo nas unhas, por exemplo. Então, as pessoas podem recorrer ao óleo essencial do cravo, né, que ele tem 80 a 90% do princípio eugenol, que, quimicamente, ele é utilizado, por exemplo, na odontologia, né, e ele é um ótimo antisséptico, antifúngico, né, e um anestésico local. Então, isso é uma aplicação clínica do óleo essencial do cravo, por exemplo, né, em micoses. Professor, a gente sabe que desde a pandemia tudo mudou. Então, questão de saúde relacionada a vários fatores, como o uso de telas, redes sociais, trânsito, a vida na cidade em si. Então, sabemos que vivemos num cenário que aumentou a ansiedade, o estresse, os distúrbios do sono. Então, nesse contexto, o senhor acha que qual seria o papel da aromaterapia no manejo da ansiedade, do estresse, da insônia como um todo? Isso, nós temos várias abordagens, né? Existe a abordagem alopática, homeopática, e voltado para as práticas integrativas, teríamos a aromaterapia, né? Então, a gente sabe que o uso de medicamentos, eles têm os seus efeitos colaterais. Então, buscando uma abordagem dentro da fitoterapia, com os óleos, com os chás, por exemplo, é uma ótima abordagem, né? Existem os chás de camomila, por exemplo, né, que traz relaxamento e acalma. Existe o óleo essencial de camomila, né? A diferença é a abordagem terapêutica. Eu, particularmente,
aconselharia usar os óleos essenciais pela abordagem do menor impacto na saúde e efeitos colaterais. Então, nós temos já óleos essenciais que já são usados e já tem comprovações que eles acalmam, relaxam, principalmente a questão do estresse de hoje em dia, né? Então, quem já teve acesso ao óleo essencial, por exemplo, de hortelã-pimenta, né, ou de peppermint? Então, é um óleo altamente relaxante, quando você tem o primeiro contato com ele, você já sente os efeitos de forma imediata, né? Por exemplo, no momento de muita agitação, né, o estresse do dia a dia de estudo, trabalho, você pode estar fazendo uso do óleo essencial do alecrim, né, que é altamente usado para concentração e, ao mesmo tempo, ativa a nossa memória. Então, essas abordagens terapêuticas dentro da aromaterapia, o enfoque seria o não efeito colateral da abordagem do cuidado, né? Nós temos a lavanda, que foi muito usado, né? A lavanda, o lavandim, que são óleos essenciais que trazem essa sensação de relaxamento, de calmaria, e são os efeitos mesmo dos óleos essenciais, né? E aí uma importante abordagem, saber a origem desses óleos essenciais, porque a gente, como eu abordei no início, os óleos essenciais, eles são extraídos das plantas e em alta concentração. E o que a gente vê muitas vezes no mercado? As pessoas fazendo uso de óleos, né? Por exemplo, óleo é essência de lavanda, mas a essência de lavanda sintética, ela não tem o efeito terapêutico do óleo essencial que é extraído da planta, né? Então, é muito importante a gente frisar isso, que essa abordagem, ela está relacionada com os óleos essenciais, não com a essência sintética de determinadas plantas. Professor, nesse caso dos estudos, né, envolvendo a aromaterapia, os óleos essenciais, assim, durante o seu mestrado, que o senhor realizou seu projeto de pesquisa, né, como que o senhor enxerga essa questão da produção científica dentro dessa área? O senhor acompanhou essa relação da aromaterapia para tratar esses problemas atuais? Isso. Como a partir da pandemia houve um boom do uso dos óleos essenciais, né? Dado a sua aplicação e os resultados. E a partir daí, se começou a ter, no Brasil, ter um olhar mais voltado para os óleos essenciais, né? Mas já existem vários estudos e evidências, muitos livros, eles são ainda em língua inglesa, né? Mas nós já temos bastante bibliografia e pesquisadores no Brasil que já estudaram os óleos essenciais, já fizeram as suas caracterizações, já comprovaram as moléculas e as suas aplicações terapêuticas, né? Agora está vinculado num universo muito restrito do conhecimento acerca dessas abordagens. As práticas integrativas, como um todo, ela é pouco conhecida, né? Por quê? Falta profissionais que se dediquem em estudar, em aprofundar, em aplicar clinicamente esse universo dos óleos essenciais. Uma vantagem que nós temos é que nós já temos as bases químicas, né, da maioria dos óleos essenciais. Agora, para a ciência, tem que ter aplicação científica e os resultados medidos dessa aplicação. E então, professor, trazendo para a nossa realidade regional, qual é o cenário que encontramos no Amazonas em relação ao desenvolvimento de materiais, espaços, profissionais dentro da aromaterapia? É um mercado que está crescendo, né, profissionais que estão conhecendo. Eu mesmo fui professor numa pós-graduação de práticas integrativas e abordei a disciplina de aromaterapia. Então, esses profissionais que saíram dessa especialização, eles já saíram com esse olhar de divulgação dessas técnicas, dessas práticas. O cenário local em relação à produção de óleos essenciais, nós temos o de Copaíba e de Andiroba, né, que são da nossa região amazônica, especificamente, porque cada óleo essencial, ele tem suas características regionais.
Então, a gente vai comprar um óleo essencial, a gente vai ver a origem da China, da Malásia, né, da França. Então, esses óleos essenciais, eles são característicos dessa região, por quê? Porque existem os compostos majoritários dele, que fazem com que eles tenham a atividade terapêutica, e as características do clima, né? Porque a gente sabe que os metabólicos secundários da planta, ela é específica da região, que é influenciado pelo clima, né? Pelo solo, tá? Então, essa abordagem do óleo essencial e a sua origem é muito importante. Por isso, quando você for comprar um óleo essencial, veja a origem dele. Um óleo essencial, ele sempre está relacionado com o seu país de origem. Muito legal. E já trazendo para essa questão, né, da aplicação, da aromaterapia, tanto no contexto da atenção mais primária, né, da saúde, ou da atenção mais especializada, o senhor tem, assim, uma visão, mais ou menos, de como a aromaterapia está sendo aplicada hoje, se ela é algo mais voltado para na atenção básica, ou se ela já tem sido implementada em áreas mais especializadas, né, da saúde? Isso. Dentro da área da saúde, especificamente, dentro do SUS, por exemplo, ou dentro de hospitais particulares, nós temos aí várias ações, várias frentes, né, que estão usando os óleos essenciais dentro dessa abordagem holística, né? A gente vê o Sírio-Libanês, né? A gente vê o Albert Einstein, por exemplo, que eles utilizam a aromaterapia nos ambientes, né? Já para trazer aquela calmaria, aquela sensação de bem-estar, naquele ambiente de estresse, né? E foi comprovado, né, dentro do período que foi aplicado os óleos essenciais, a aromaterapia, foi evidenciado que realmente teve o efeito terapêutico, né? Essa é a abordagem mais direta em relação ao uso dos óleos essenciais, né? Por quê? Porque a nossa abordagem terapêutica nos hospitais, né, ela está voltado mais para o cuidado dessa parte emocional. Ainda não está sendo abordado a parte clínica da aromaterapia. Professor, então você acredita que ainda pode ter espaços na saúde que poderia ser melhor explorada usando a aromaterapia? Com certeza, a aromaterapia, o seu avanço está relacionado com profissionais que se dediquem a estudar essas abordagens e levem para dentro do sistema de saúde, né? A gente vê aqui um esforço enorme da Secretaria Municipal, por exemplo, da abordagem da auriculoterapia, né? Formando profissionais para atuar com as PICs dentro das unidades de saúde com a abordagem da auriculoterapia. Assim também poderá acontecer com a aromaterapia, profissionais se especializando e levando essa abordagem terapêutica para as unidades. Então, é um universo, é um campo bastante grande. E a gente sabe que a manipulação, por exemplo, dos óleos essenciais, elas podem ser através de difusores ou então de blends. O que são blends? São composições que são elaboradas para determinada finalidade terapêutica ou do cuidado, para dar um suporte para aquela pessoa que está em tratamento, ou em cuidado, ou precisando de uma ajuda, nesse sentido, com o uso dos óleos essenciais, que é uma composição, né, que a gente chama de blend, que é uma composição de vários óleos essenciais dentro de um óleo carreador, para trazer o bem-estar, ou então para um difusor. Nos últimos anos, a gente sempre vê alguma coisa relacionada aos usos dos óleos essenciais. Você acredita que essa popularização fortalece ou prejudica a prática profissional? É, Existem duas vertentes. A vertente do profissional que leva a informação, né, ideal, adequada, de a importância dos óleos essenciais, os benefícios e os riscos que podem acontecer utilizando, né? Existem abordagens, né, que não as pessoas acham que porque é natural o óleo essencial, ele não tem os seus efeitos colaterais. E os óleos essenciais, como eu falei para vocês, ele é altamente concentrado. Vou dar um exemplo.
Quando você vai fazer uma xícara de hortelã, por exemplo, de chá de hortelã, você usa ali 5 folhas, 6 folhas, né? E toma um chá. Agora, imagine que uma gota do óleo essencial equivale a 25 xícaras de chá. E imagine numa abordagem que alguém queira fazer para a pessoa tomar o óleo essencial sem nenhum cuidado de diluição, de concentração, né? Você pode estar levando essa pessoa a risco, a intoxicação, né? A um estado de mal-estar, né? E podendo até causar algo muito, muito maior. Então, é importante o conhecimento. Então, o que nós estamos fazendo aqui é uma forma excelente de divulgar a aromaterapia, mostrar a visão, né, dos profissionais que trabalham e saber e orientar as pessoas que, apesar de ser essências extraídas de plantas e são naturais, elas têm os seus efeitos colaterais e as suas contraindicações. Professor, tem algum principal risco da automedicação com óleo essencial? Por exemplo, o pessoal apresenta alguma coisa mais específica que você consegue determinar, ali, olha, usou óleo essencial, estava fazendo uso que não, da forma errada. Como que a gente consegue considerar, né, essa Isso, questão assim? o aspecto mais relevante que tem que destacar seria a ingestão de óleos essenciais, né? Eu já vi algumas abordagens, né, de pessoas, por exemplo, que viu alguém falando no YouTube que usa o óleo essencial para tomar e vai fazer uso sem saber, como eu falei, as concentrações e diluições para que isso aconteça, né? Então, o cuidado maior seria esse, porque imagine que você pega, você sabe que as diluições, você faz o uso tópico ou inalatório, a capacidade de você se intoxicar é muito menor. Uma outra observação são as sensibilidades. Tem pessoas que são altamente sensíveis, né? Então, às vezes, até no próprio ambiente, a pessoa já sente, é, pelo o aroma, né, difundido no ambiente, não se sente bem. Então, antes de fazer o uso do óleo essencial, a gente assina restritamente, né, é necessário você pegar um pouquinho daquele óleo, colocar no seu pulso para saber se você tem algum tipo de alergia, alguma situação que impeça de você usar aquele óleo essencial. Mas, assim, os mais usados, no geral, por exemplo, lavanda, lavandim, alecrim, camomila, laranja doce, né? Eles são bastante toleráveis porque eles são bem suaves, né? Agora já existem outros óleos essenciais, por exemplo, cravo já é muito forte, então imagine que ele tem 80 a 90% da concentração do composto que faz com que ele tenha aquele aroma. Em relação à lavanda, por exemplo, que só tem 15, 20%, então a gente vê as concentrações dos compostos que estão dentro desse óleo essencial são diferentes, por isso que as reações, elas também são diferentes. Tá? Eu achei interessante essa pergunta, até porque eu já cheguei a ver na rede social mesmo, né, o pessoal fazendo receita até de bolo com uma planta, porque a gente usa para chá, né? E aí ela pega o óleo essencial e pinga na massa do bolo. E aí eu fiquei pensando, Tem o orégano, por exemplo, né? O óleo essencial de orégano. Você pode utilizar a gota para usar como orégano, porque ele é o orégano, né? Agora, como eu te falo, como eu falei lá no início, uma gota do óleo essencial de orégano, para você vai fazer uma receita, né, vai fazer um patê, alguma coisa nesse sentido, ele tem o aroma, o cheiro e o aroma do orégano, né? Então as pessoas usam também na culinária, tá? O óleo essencial também pode ser usado na culinária. Tem o cardamomo também, que é utilizado também na culinária. Tudo é questão de dosagem e a quantidade que você vai usar. Isso é importante. é bem legal mesmo. E assim, trazendo, né, para o ponto de vista farmacêutico, como é que deve ser feita, professor, essa orientação, né, adequada para o paciente que vai fazer o uso desse óleo essencial, que vai passar por essa sessão de aromaterapia e tal? Isso. Se você tiver acesso a um terapeuta, um profissional que vai indicar o óleo essencial, você já vai saber quais são os óleos que você vai usar para determinar a situação que você deseja,
né? Se você comprou em uma loja, né, em um site, o óleo essencial, e você, para determinada situação, porque os sites, eles orientam, né, eles dizem para que serve o óleo essencial, quais são as aplicações, e o mais importante é você fazer o teste de sensibilidade, você pega um pouquinho do óleo essencial, coloca no seu pulso, tá? Ou atrás da sua orelha, deixa passar 30 minutos para você ver se você sentiu alguma reação alérgica, algum tipo de reação. Se não teve, tudo bem. E a diluição, né? Sempre que você for usar o óleo essencial, se você vai usar o óleo essencial em um difusor de aromas, né? Então, ali não tem nenhuma, assim, nenhum risco em potencial, né? Basta você colocar as quantidades de gotas necessárias para você difundir esse aroma no ambiente. Se você vai fazer uso tópico, aí você vai, se for em criança, por exemplo, é 0,5% do óleo essencial, ou seja, uma gota em 30 ml, por exemplo, né, de um óleo vegetal ou de um creme, né? Se você vai usar em adultos, você pode usar numa concentração de 5%, né? O que é essa concentração de 5%? É a quantidade de óleo essencial dentro de um veículo carregador, que pode ser um creme, pode ser um óleo vegetal, tá? E você passa topicamente, né? Ou então você pode fazer o uso oral, você pinga em um lenço o seu óleo e você pode ir inalando assim ao longo do dia. É uma forma também de você fazer o uso dos óleos essenciais. Uma outra forma também é você colocar em um frasco com álcool, né, uma quantidade necessária, dependendo do tanto de ml que tenha, e você faz um borrifador, né? Você borrifa no ambiente também. É uma outra forma de você usar os óleos essenciais. Muito legal mesmo. Até para instruir também, né, as pessoas que vão fazer uso, né, pessoas leigas, né, a gente precisa de profissionais bem informados, bem capacitados, né. Quanto a isso, assim, como que o senhor considera, né, avalia hoje essa capacitação dos aromaterapeutas atualmente? Isso. Em Manaus, a capacitação ela é bastante assim, tem um déficit muito grande, né? Então a gente sempre recorre, as pessoas recorrem às especializações, né, em práticas integrativas que abordam várias técnicas e uma delas seria a aromaterapia. Não existe um curso específico aqui em Manaus para aromaterapeutas, aromaterapia, né? Mas existem as abordagens terapêuticas dentro das práticas integrativas que engloba a aromaterapia. Eu, como professor dessa área, a gente forma os alunos e passa as informações e, com certeza, eles estão preparados para usar com segurança os óleos essenciais. Existem também as plataformas, né, que fazem formação na área de aromaterapia. Existem excelentes profissionais, existem pessoas capacitadas a nível nacional que fazem esse trabalho de formação de aromaterapeutas de forma EAD, né? Que eu também indicaria esse tipo de abordagem e de estudo. Legal. Uhum. Muito interessante. Então, o que o senhor acha que ainda precisa melhorar em termos de regulamentação, formação acadêmica e inserção profissional? Isso. Em relação à regulamentação, os óleos essenciais, eles são bastante rigorosos em relação às empresas que vendem os óleos essenciais, eles têm um primor e um cuidado pela qualidade desses óleos essenciais. Então, existe no Brasil empresas que já têm o seu know-how, né, reconhecido, né? Importante destacar em relação à legislação. A aromaterapia, ela está dentro de uma das práticas integrativas. Então, isso é uma abordagem. O profissional que é formado na área, ele sabe quais são os meios e os óleos essenciais que têm os seus certificados e o certificado de garantia, né? E os selos de garantia. Isso é super importante, né? Teve um outro ponto também que tu falou também, só para eu pegar o gancho. A formação acadêmica e a inserção profissional. Isso. A formação acadêmica,
É como eu havia abordado anteriormente, né? Existem os cursos voltados para as práticas integrativas e dentro dela tem a aromaterapia, né? Os estudos voltados especialmente para a aromaterapia estão nas plataformas, como eu falei anteriormente, existem profissionais altamente capacitados, gabaritados, que fazem a formação online dos profissionais que desejam adentrar no ramo da aromaterapia. Importante a Uhum. pessoa, quando for buscar esses profissionais, certificar-se de que realmente eles têm a capacidade técnica de desenvolver esses cursos e apresentar a melhor forma possível para o desenvolvimento profissional dessa pessoa. É muito interessante de novo. Muitas vezes, outro tópico aqui, que é os óleos essenciais, eles são associados à espiritualidade e crenças pessoais. Então, como equilibrar essa dimensão cultural com uma prática baseada em evidências científicas? Os óleos essenciais, os aromas, as ervas, sempre foram usados para cuidado da Uhum, saúde das pessoas, como um todo, como também em momentos de ritualidade, né, religiosa, né? A uhum, gente vê, por exemplo, o incenso, né? Ele é uma resina onde é usado em templos religiosos, onde traz esse bem-estar. Nós temos na Amazônia, por exemplo, o breu branco, né? O sim, breu é uma resina também, muito cheirosa. Quando você coloca ela num Verdade. ambiente, você traz assim um relaxamento, uma tranquilidade. Então, o efeito espiritual, né, da abordagem desses óleos essenciais está ligado com a sensação olfativa e o bem-estar que esse aroma está trazendo. Porque nós estamos falando, a grosso modo, né, de o lado olfativo, né, que a gente sente as sensações. O olfato, ele traz memória. O olfato, ele traz relaxamento. O olfato, ele traz repulsa, né? Então, está ligado intimamente com a nossa capacidade de perceber e sentir as coisas. E tem pessoas que usam os óleos, os aromas, para esse lado espiritual. E os óleos uhum, essenciais, existem óleos essenciais específicos, né, que são usados para a expansão da consciência, né, do bem-estar emocional, espiritual, tá? Então, isso faz parte também do ser humano. E o uso de ervas e aromas, ele é milenar, né? Ele é milenar. As pessoas faziam parte dos rituais. Hoje em dia, o que é que a indústria faz? Ela moderniza a forma de apresentação desses óleos, dessas essências. Mas a essência continua a mesma, é o aroma e a finalidade terapêutica que ele carrega consigo. Uhum. É um dilema muito interessante, né? A gente falar da biodiversidade brasileira, da nossa região, né? Porque tem essa questão de preservar o meio ambiente e entre outros temas que são importantes, né? De conta de matamento, poluição e tal. E aí, como a aromaterapia ela depende, né, da nossa biodiversidade, isso também fica muito que é algo que caminha atrelado a esse tema, né? Então, assim, com relação ao futuro da aromaterapia dentro da prática clínica, como que você enxerga ela sendo aplicada mais para frente? Isso em relação ao meio ambiente, né? A gente sabe que, vou dar exemplo da nossa região, o óleo de andiroba e copaíba e próprio breu também, né? A preprioca também são essências da nossa região, que é usado na perfumaria, por exemplo. Então, a gente só iremos ter o óleo resina de andiroba e copaíba se tivermos as árvores em pé, né? Assim também a resina do breu, né? Então, manter essa biodiversidade e essas espécies vivas dentro dos seus biomas é algo que tem um valor agregado muito grande, né? Imagine que um óleo essencial de 10 ml, eles custam, né, no mínimo
R$ 25, e aí passa de 800, dependendo do óleo essencial, né? Então, você vê a capacidade de você pegar um produto, transformá-lo e agregar um valor, e dentro das cooperativas, dentro dos meios das comunidades que vão cuidar e preservar esse meio ambiente, vão extrair com, com respeito à natureza, né, de forma, um manejo adequado, e vão também se beneficiar economicamente daqueles recursos. Em relação às áreas de assistência em saúde, a aromaterapia, ainda tem um maior potencial de crescimento ou desenvolvimento científico? Quais áreas de assistência? Tem um grande potencial, porque as pessoas estão descobrindo novas essências, né, estudando novos aromas. Então, já existe uma consolidação de alguns óleos, e existem pessoas que estão estudando e buscando desenvolver a partir do, de uma planta ou de uma fruta, né? A nossa região amazônica é altamente rica em potencial de desenvolvimento de óleos vegetais e também de óleos essenciais. O que falta é o interesse, né, da Hum, comunidade acadêmica em buscar estudar e desenvolver produtos com base na região amazônica. A Universidade do Estado do Amazonas desenvolve excelente trabalho na área do estudo é, dos compostos, né, químicos, a parte nutricional de determinadas frutas, e que a gente sabe que a nossa região tem frutos que têm um aroma altamente agradável. Será que esses aromas dessas plantas, ou desses frutos, não poderia sair daí um óleo essencial, Pois é. com uma determinada característica que destaque a nossa região e que ela seja um polo de produção, né? É um questionamento hum. que a gente todos nós temos que fazer para aguçar essa curiosidade e buscar encontrar uma solução e uma resposta para essa pergunta. Verdade. Professor, a gente já está finalizando a nossa série de perguntas que a gente tinha preparado para fazer para o senhor sobre esse tema muito interessante, foi muito legal, né, de poder lhe ouvir sua experiência sobre o tema, né, assim, eu lembro que quando eu comecei o curso de farmácia, acho que foi o terceiro período, que a gente tem prática integrativa, né, e Sim. aí eu vi assistir sua aula sobre extratos, sobre mel, própolis, foi muito interessante. E aí, quando surgiu a ideia de gravar o podcast já mensal, porque todo mês a gente ia gravar podcast, e aí eu lembrei, e aí eu fui Hum, correr atrás do contato para lhe procurar, porque eu achei muito interessante o tema que o senhor estuda, né? hum, Desenvolveu seu hum, mestrado, então só tenho a agradecer mesmo por ter aceito o nosso convite. E eu queria deixar esse espaço para o senhor deixar, né, uma mensagem para os estudantes que acompanham a gente, porque o pessoal da farmácia lá na UFAM assiste os podcasts. E aí eles vão hum, passando pelas disciplinas e aí eles vão conhecendo, né? E hum. aí gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, né, para aqueles que podem no futuro desejar atuar com óleo essencial, aromaterapia, né, na assistência clínica e na pesquisa. Isso. A aromaterapia é um universo muito grande de possibilidades, tanto do desenvolvimento pessoal, que o meu caso foi esse, e depois abrir para as minhas práticas, né, terapêutica. É um universo maravilhoso de descobertas, de aplicações, né? No campo da farmácia, a gente tem essa possibilidade de trabalhar com as práticas integrativas e colocar no nosso dia a dia, né? Aos alunos que participam das disciplinas de práticas integrativas, é uma oportunidade ímpar que a universidade proporciona dentro do curso de farmácia para desenvolver esse conhecimento e essas possibilidades de atuação profissional, né? E eu desejo que a comunidade acadêmica aproveite essas oportunidades, né? Não é todo curso de farmácia que tem essa disciplina como um grade curricular, para saber que, como profissional, podemos abordar o cuidado em saúde de várias formas, né?
A gente sabe que trabalha com medicamento, a gente busca utilizar a dose ideal na concentração ideal pelo tempo ideal, né? A gente sabe que as drogas ela têm um efeito colateral. E imagine se você numa abordagem do cuidado em saúde, né, na parte clínica, por exemplo, você poder trazer uma abordagem do cuidado a partir da aromaterapia, né? Ou então da terapia floral, né? Que vai trazer um resultado significativo para aquela pessoa. Então, é uma abordagem que hoje em dia as pessoas está tendo esse apelo, né? A um cuidado integral com menos danos ao corpo e à saúde e à própria mente, né? Então, eu desejo que esse nosso encontro desperte o interesse e aguce a vontade de estudar, e quem sabe, nos projetos de desenvolvimento de PIBIC, ou também do próprio mestrado de algum aluno que vá entrar no campo da pesquisa, desenvolva, né, traga uma problemática da região amazônica e, quem sabe, um produto, né, um resultado de uma pesquisa ou um produto para nossa região, né? Bom, é isso. Professor, muito obrigado pela sua participação. Foi uma conversa muito, muito legal. Então, a gente agradece de novo o seu aceite para participar do nosso Talk Farm. Foi um prazer, foi um prazer estar aqui com vocês, tá? Para vocês que estão nos acompanhando, continuem acompanhando, né, os episódios do Talk Pharma, Pet Farmácia. E não se esqueçam de nos seguir no Instagram, no Spotify, no YouTube. Lembrando que esse episódio vai estar disponível lá para vocês assistirem. Então, até a próxima. Até a próxima.